E o Palmeiras tem um jogo muito importante nesta quinta-feira, na última rodada da fase de classificação da Libertadores. Pode assumir mais uma vez e terminar a fase de classificação com a melhor campanha. Mas apesar desse jogo tão importante, só se fala da despedida do Endrick. O Palmeiras realizou o último treino antes da partida contra o São Lourenço nesta quinta-feira em sua arena pelo encerramento da fase de grupos da Libertadores da América. Também foi o último treino de Endrick aqui na Academia de Futebol. Ele que terá sua despedida nesta quinta-feira na Arena do Verdão contra os argentinos. O jogador que se apresenta à seleção brasileira para a Copa América não vai atuar no final de semana pelo Brasileirão contra o Criciúma fora de casa por estar suspenso. Então esse será o último jogo, a despedida de Endrick, que depois da Copa América se apresenta ao Real Madrid, na Espanha. Eu acho que creio que é meu último treino, né? Então foi muito bom treinar com meus companheiros, fazer um último treino com eles. E a gente estava falando isso mais cedo. E é isso, agora é se concentrar para o jogo de amanhã que é o mais importante. E para ficar com a primeira posição geral da Libertadores da América, o Palmeiras precisa de uma vitória simples contra o São Lourenço. Porém, como tem outras equipes que podem chegar também aos 16 pontos, como o River Plate, por exemplo, uma vitória por um gol de diferença poderá fazer com que essa primeira colocação seja disputada no saldo de gols. E a gente precisa da ajuda da torcida para poder ganhar e para poder ficar no primeiro geral, porque isso é muito importante para todos nós. E, cara, vai ser uma despedida muito boa. E é isso, vamos esperar amanhã para ver o que vai dar. Para fechar, a organizada do Palmeiras na partida contra o São Lourenço deve prestar homenagens ao menino Endrick, o camisa 9 do Palmeiras. Por conta dos protocolos da Libertadores da América, o clube deve fazer uma despedida na sexta-feira aqui na Academia de Futebol. Tudo bem, um jogador diferente, esperança de futuro e tal, mas tomara que ele consiga corresponder a toda a expectativa que tem em cima do Endrick. É um garoto de 17 anos, está começando uma venda milionária. Enfim, vamos aguardar, tomara que tudo corra bem na carreira do Endrick, nessa nova fase agora jogando pelo Real Madrid. E quanto que essas escolhas do Abel não estão influenciando também na queda de público dos estádios? Qual é a relação isso e queda de... Porque amanhã a gente vai ver um Allianz lotado, mas tem um motivo claro, né? Total, sim. Que é a despedida do Endrick. Não, você faz o desafio. Você quer ver o desafio? Anuncia no próximo jogo na Arena Barueri que o Dudu volta pra você ver se não lota. É pra dar um tapa na cara deles. Tinha que anunciar pra dar um tapa na cara deles. Eles não sabem promover. Eu tenho total certeza que sim, tem influência desse tipo de pensamento. Qual a motivação, irmão? Você já paga o Premier. Você vai pro estádio pra ver o Rony, que o máximo que ele faz é a mesma coisa que você faz na pelada, que é correr que nem um maluco, e ver o Gabriel Menino entrar com aquele sono dentro de campo, eu tenho certeza que o cara não se motiva aí. Eu tenho certeza que é isso. Certeza. Quando o desafio é colocado, a torcida responde, Manga. Quando tem o desafio. Agora, sem o desafio, eu acho que tem relação. Não é o principal, mano. Acho que o principal é muito preço, é muito acessibilidade e tal. Mas tem essa relação. Mas sabe por quê? É porque tava lotando com o preço alto. O preço sempre foi alto. Eu acho que não dá oportunidade de outras pessoas irem por conta do preço. Isso é o preço. Mas não tá lotando porque o futebol não tá convencendo. O futebol não tá convencendo, não tá legal, velho. Falta desafio também. Eu acho que os grandes confrontos vão lotar, mas, por exemplo, Palmeiras e Inter não é para ser tão baixo, né? Um dos exemplos. Entendeu? Isso eu tô falando de Barueri, eu tô falando de Allianz. Sim. Mas mesmo assim é muito baixo. O Neuri falou, o Abel tem medo de usar os caras e depois tirar sua panela. Eu não tenho dúvidas, há quem duvida. Bastante comentário. O São Paulo está jogando, hein? Eles estão com aquela sede que tínhamos em 2020, de cada vitória parecer uma trilha, uma garra. Acho que é o mais complicado nessa Libertadores se enfrentarmos. Cara, eu acho que o São Paulo, ele tem uma característica que eu estava conversando no off com um amigo, que o São Paulo, quando ele tomava um gol, ele já estava perdido no jogo. O Palmeiras já teve isso. O São Paulo hoje melhorou perto do que estava, ainda falta um pouco. Por exemplo, primeiro tempo do São Paulo hoje. O São Paulo atacava com 3 jogadores, reativo, ok, faz parte do jogo. O Palmeiras muitas vezes joga assim também. Mas eu não acho ainda que o São Paulo incorporou como uma equipe ao ponto da gente ter um receio. Claro que enfrentar o São Paulo, o Manga explicou muito bem ontem na live, quem não viu, veja lá, live de ontem, o que São Paulo acostumou jogar com o Palmeiras, né? Foi você que falou isso, né, Manga? São Paulo passou a acostumar. Então, assim,
É mais por esse ponto e ser o ponto do clássico. E sim, no gráfico do São Paulo, ele está apontando uma crescente. No gráfico do São Paulo, tá? Agora, trazer o São Paulo para o Flamengo, trazer o São Paulo para o Palmeiras... Então, Fabinho, mas ele é fraco demais. Então, quando a gente perde para eles, a gente é o quê, então? Quando a gente não consegue ganhar do São Paulo, quando a gente perde uma Supercopa, o que se eles são fracos demais, a gente é o quê? Ele não deveria ganhar de um time que é fraco demais? Não deveria ganhar todas? Se eles são fracos demais, né, Manga? A gente deveria ganhar todas, não é o que acontece, né? Eu tenho a teoria de que os time grandes do Brasil são muito parecidos, tá? O jogador que joga lá, joga aqui, o que joga aqui, joga lá, com raríssimas exceções. A exceção é um Hendrick, é um Lucas, é um Estevão. Esses são os fora da O curva. Caleri, o Arrascaeta, o Pedro, o Hulk, o Paulinho. Isso, mas 80%, você tira a camiseta de um clube e põe do outro clube, é o mesmo nível. É o mesmo nível. Quando a gente fala, pô, o time do São Paulo não é lá aquelas coisas. Mas o do Palmeiras também não é o suprassumo. Tem um ou outro jogador diferenciado. Porra, você pega o que nem eu falei, o Estevão, o Hendrick, Luiz Guilherme. Você pega esses caras, pô, o Aníbal, são os caras diferenciados, são os caras que são diferentes. Mas com todo o respeito, você tira a camiseta, o Lucas é diferenciado, o próprio Caleri eu acho que é um baita jogador, mas a maioria dos outros são aqui. Então quando a gente fala, pô, não é um time muito bom, tal, não sei o quê, mas a força é equivalente, velho. E principalmente fica pior quando a gente escala mal, quando a gente escolhe mal. Aí você facilita, aí você derruba esse nível mais ainda, velho. Não pago hoje, José. Eu não pago. Só um pouquinho aqui, deixa eu falar com o José, que é importante que ele perguntou. Manga, vocês acham que o Abel, que não tinha ganho nada, quando ele chegou, Fernando e Manga, né? Ele era menos teimoso? Eu acho que sim. E a gente explicou isso na live de ontem. Eu tô tentando ser menos repetitivo da live de ontem, porque, né, Manga, foram mais de 3 horas ontem. Foram mais de 3 horas. Uma live interessante, a gente teve muita informação importante, mas teve um debate legal, assim, uma resenha mais do que hoje. Hoje a gente tá falando um pouco mais sério, mas ontem foi uma live mais para alguns é mais legal a live de ontem, para outros é mais legal quando fala sério. Comenta aqui, inclusive, no pós-live, como que você prefere? Não que todo dia a gente vai fazer resenha, porque nem todo dia cabe resenha, mas só para curiosidade mesmo. Você paga sócio-torcedor? Não, José, eu não pago sócio-torcedor. Hoje eu não sou sócio-avante. Segundo o Abel, os verdadeiros torcedores do Palmeiras são aqueles que pagam sócio-torcedor e não criticam o Rony. Exato, mas gasto com roupa oficial pra caralho. Por exemplo, nessa nova linha do Palmeiras, que o Palmeiras lançou, eu sou o cara que vai lá, se eu gostar daquela camiseta colegial, eu vou lá e pago o valor de 1.400. Depois eu me arrependo. Eu vou comprar uma camisa de beisebol de quase R$200 do Palmeiras. Compro camisa de jogo, mas eu não pago sócio-torcedor porque, primeiro, eu não acredito que o sócio-avante reverte para o futebol em contratação, como eles prometem, e eu não vou no estádio. Então eu não sou um cara que vai no estádio todo... Não vou. Dá pra falar que eu não vou no estádio hoje, né? Então, assim, eu não vejo acréscimo eu pagar sócio-torcedor. Mas eu ajudo do meu jeito. Você que é palmeirense do outro lado, você tem que ajudar como você pode. E só de você entregar atenção pro Palmeiras, você tá ajudando pra caramba, tá? Você tá ajudando, você engaja, você tá junto, não importa. E essa é a parada que me preocupa, ô Manga. Porque, você vai pagar um sócio-torcedor. Meu irmão, tem gente que não tem condição de pagar que é palmeirense, tá? Que não tem condição de pagar o Premier por mês pra ver o Palmeiras. Fica dependendo de tela torta, dependendo... O Abel tem que se encaixar numa realidade que alguém tem que trocar uma ideia com ele, tá ligado? Que o Brasil é uma dimensão muito maior que Portugal, que inclusive a diferença social aqui é gigantesca. Essa porra me incomoda muito, porque eu já tive dos dois lados. Do cara que não tinha o dinheiro nem para comprar uma camisa oficial, que demorava para comprar uma camiseta, e hoje eu tenho o meu jeito de apoiar. E ninguém vai montar uma cartilha para mim de como torcer. Eu torço do meu jeito, o Anderson torce do jeito dele, o Fábio torce do jeito dele, o Manga torce do jeito dele. Ninguém vai montar uma cartilha para mim. Eu não assino cartilha de torcedor. Não vou assinar o diploma do torcedor de verdade. Eu comento do Douglinhas aí, do cara de barata, um abraço para ele. O cara de barata aqui, um abraço, cara de barata, tamo junto. Ele fala, não acho o São Paulo, mas está motivado com um novo treinador. Tem esse fator do novo treinador também, que a gente sabe que dá uma remexida, né? Mas infelizmente o Palmeiras tem dificuldade com esses caras. Então, Douglas, a gente tá tendo dificuldade recentemente, o Douglas. Porque lembra de 2015 pra frente, era só taca em cima dos caras. A gente falou isso ontem aqui. Os caras entravam com fralda cheia para enfrentar o Palmeiras. A gente já sabia que ia ganhar do São Paulo. A gente ficou uns 3, 4 anos já sabendo que ia ganhar do São Paulo e que podia ser goleada ainda. Podia ser Tanto que a gente saía atrás e virava,
Teve um jogo que a gente jogou mal pra caramba, nós vira com gol de Vitor Hugo e Mina, gol de 2 zagueiros, se eu não me engano, a gente vira pra um 2-1. Tá mudo. Desculpa. Convenhamos que também não é um aspecto normal isso. Você Não, entrar não contra é. o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Santos, com a certeza que você vai ganhar. Não é. Mas reverteu de uma tal forma que hoje a gente entra achando que vai naufragar, irmão. Isso o Abel não tem participação, hein? A nossa soberania contra o São Paulo, o Abel não tem participação, hein? Não. O Abel não tem. Não. Os outros treinadores têm. O Abel não tem. Essa o Abel não tem participação, hein? Aí é a camisa do Palmeiras, tá? Porque se fala muito, né? Hoje ganha. Não, a gente ganhava clássico antes do Abel contra o São Paulo. E não só ganhava. Metemos esses 5 com o Abel, sim. Eliminamos de Libertadores, sim. Mas o Palmeiras contra o São Paulo, quando montou essa diferença que você tá citando aí, Manga, não tinha o Abel ainda, não. Não tinha o Abel, não. Mas os caras, eu lembro que os caras já vinham com receio de jogar contra o Palmeiras. Dava pra sentir que era a mesma parada que o Palmeiras sempre teve com o São Paulo, nos anos 2000, principalmente porque o São Paulo era o time do momento. Depois o São Paulo perde isso. E a gente fica com essa parada e agora equilibrou de uma tal forma até que a gente fica com mais expectativa quando joga dentro de casa, mas quando sai pra enfrentar os caras, a gente já sabe que vai ser difícil, tá ligado? E eu acho que isso é muito da postura. Da forma como você vai pra enfrentar da forma como o Palmeiras tem enxergado alguns adversários. O Palmeiras tem respeitado demais alguns adversários. Esse é o ponto. Flamengo é um deles. O pessoal tá lembrando do 3-0 e do 4-0. Com quem que foi? Tá. A perda do título pro Crespo, com quem que foi? Copa do Brasil 1 e 2, com quem que foi? Perda do título paulista, né? Com quem que foi? E Supercopa, com quem que foi? Então, assim, ganhou e perdeu. O Abel não passou por cima do São Paulo em todos os momentos. Não. O São Paulo, inclusive, tem números melhores com o Abel do que antes do Abel. Então, teve o 5-0. É possível que tenha... teve o 5, teve o 4 e teve um 3-0 com o Abel, certo? Que eu lembro. Foi um 5, um 4 e um 3. Se eu não me engano. Mas tem as perdas de título e perda em fase eliminatória. Então, assim, São Paulo não era legal. Olha como uma pergunta esticou o debate, hein? Uma pergunta esticou. Porque o São Paulo, que foi agora para primeiro, não era legal mesmo o Palmeiras enfrentar. Não era legal. Não era legal. Se você olhar para o retrospecto do Abel, mesmo que tenha as goleadas e a eliminação de Libertadores, não era positivo. São Paulo ir para primeiro é positivo. É positivo. Quem sabe no eventual final, semifinal, tudo bem mesmo. Brasileiro na Libertadores é assim, mano. A gente tem que enfrentar lá na frente. Semifinal ou final, velho. Enquanto aqui você puder evitar qualquer time de fora, Peñarol, o Tajeres, que parece que tá jogando bem. Todos esses times eu prefiro enfrentar e acho que o Palmeiras leva a melhor em cima. Mesmo com esse futebol porco que a gente tá apresentando, uma falta de futebol. Mas contra time brasileiro, cara, é engasgado, velho. É engasgado. Responde o Fabinho, mas galera, pediu o like. A gente tá com quase 2.000 pessoas aqui à 00:15. Deixa o like, que ajuda muito o canal, é gratuito, ajuda na distribuição. Ontem a gente falou muito disso, Fabinho. Se você concluiu o Galo, a gente falou do Galo ontem, sim. É o Galo, né, mano? É o Galo. A gente falou, na verdade, do Flamengo, do Galo, citamos o River Plate. Ontem a live a gente falou bastante desse tema aí. É isso mesmo. Você estende isso aí para os brasileiros, ô Fabinho. O Galo, os brasileiros e o River. Mas a realidade é que qualquer Palmeiras e Galo, Palmeiras e Flamengo hoje, para mim, seria final antecipada. É o que a gente falou ontem. A gente falou bastante disso ontem. Do que o Beto tá falando, assim. Tem a eliminação roubada, sim. A primeira Copa do Brasil, o São Paulo passou com a ajuda de arbitragem, ponto, com o VAR, né? Isso não dá para esquecer. Mas, assim, o Abel, uma coisa que o Douglas falou aí, o cara de barata, ele falou o seguinte... Quer ver? Deixa eu pegar o comentário dele aqui, ó, que eu concordo muito aqui. Cadê? Aqui, ó, que ele cita aqui, ó, as escalações erradas. Hoje é legal você ter, né, Manga, o endereço de quando o Palmeiras vai mal. O endereço muitas vezes é o Abel com as escalações, tá? Quando ele coloca aqui, ó, usou um time super misto e no final do Paulista 2021, 3-5-2 do Abel foi bagunçado. Então, só que é cansativo, porque esse mix de jogar tudo pro Abel na questão tática e às vezes preservar o jogador, faz com que entre numa zona de conflito.
né? Então, assim, legal ter ali, o culpado foi o Abel, que nem muitas vezes ele puxou a culpa para ele e minimizou dos jogadores e as insistências dele. Agora é cansativo, porque passa assim, algumas coisas são tão absurdas. A eliminação do Boca, o Abel ele tem uma célebre frase. Eu vou diferente dele, mano. Eu não sei se você vai concordar. Fiquei pensando muito sobre isso nos dias que eu... Não, pensei muito sobre isso quando eu assisti as coletivas dele, as 10, 15 coletivas do ano passado. Ele fala assim que ele não esquece, mas ele perdoa. Eu também. A forma como a gente desenhou ser eliminado pro Boca, nossa, foi uma coisa que pra mim, assim, me irrita toda vez que eu lembro. Mas eu perdoo de uma forma, sendo tetra. Sendo tetra, eu nem me importo mais com o Boca. Agora, eu vou me importar muito, de novo, uma certa teimosia burra de 2 laterais ser colocada dentro de campo e ele não perceber que isso não elimina o Palmeiras diretamente, mas afeta o lado criativo, cara. Hoje ele tá falando de criatividade. Você precisa chegar num ponto... É tipo um pintor, ô Manga. Você chega pro Henrique assim, ó, aí sai esse quadro, esse aqui. Aí o Henrique vai começando a perceber que não sai mais quadro. Que ele não consegue mais. Ele só vai se ligar que falta criatividade para ele quando o quadro ficar em branco. Que é o que tá acontecendo hoje com o Palmeiras, mano. A gente tá precisando chegar num ponto de ficar muito claro a questão de baixa performance do Veiga, do Palmeiras ter dificuldade de criação, para hoje o Abel mais assumir numa coletiva e desassumir na outra, que o Palmeiras é um time baixo criativo. Já tinha que ter ido atrás de um meia, mano, Córdova, se for o Thiago Alcântara aí que vive machucado, o Rafinha Alcântara, não sei, mas já faz tempo que o Palmeiras tinha que ir atrás do meia. Aí foi atrás do Rômulo. Aí o cara não é colocado em campo. Luiz Guilherme não ganha sequência. E só agora o Abel tá percebendo a falta de criatividade do time. Bizarro, né? E quando alguns entram, o time vira um Frankenstein, velho. Mexe, pô, coloca o Veiga lá do lado esquerdo e fulano pra cá e ciclano pra... Até o Endrick faz a função de meia nesse time, velho. Até o Endrick chega a fazer, algumas vezes chegou a fazer recentemente a função de meia nesse time. Mas a eliminação pro Boca foi foda, porque o primeiro jogo foi um lixo, né? O primeiro jogo do Palmeiras foi um lixo lá na La Bombonera. E a gente saiu com aquele sentimento, ufa, o empate ficou no lucro, tá ligado? O empate ficou no lucro, agora lá no Allianz, pô, é só não fazer a mesma coisa porque não deu certo. O Endrick tem que vir pro jogo, Kevin tem que vir pro jogo, isso e aquilo e tal. E aí começa o segundo jogo da mesma forma que a gente jogou o primeiro. E aí o Boca o Boca se sentiu grandão. Sentiu em casa, pô. Os caras começaram a jogar, falaram, pô, os caras vão vir do mesmo jeito. Esse é o Palmeiras? Pô, vamos pra cima dos caras, velho. E foi do mesmo jeito, velho. Aí no segundo tempo, quando coloca, aí a vaca já tinha ido pro brejo já. A gente ainda deu uma pressão, deu um calor nos caras quando entra o Endrick. O Kevin não é o que expulsa o zagueiro dos caras lá, foi o Rojas que foi expulso, né? Na jogada do Kevin, expulsa o cara e tudo mais. O Rojo. Então, assim... O Rojo, Marco Rojo. Rojo, Marco Rojo. E... Então a gente já sabia o que tinha que fazer, velho. A gente já sabia o que tinha que fazer. E tá acontecendo de novo isso, cara. Tá acontecendo de novo. O Abel não testou esse time nunca com 2 meias. Esse time não joga pelo meio. A gente tem o Rômulo aí, que é um cara que tá louco de vontade de jogar, cara. Louco de vontade de jogar. Pô, por que não dá pra fazer um 4-4-2 com 2 caras no meio? O Veiga nessa função com 3 homens no meio, além dele tá mal tecnicamente, né, dele não ser esse meio armador, ele ainda tem que voltar pra marcar. Ele fica longe da área, que é onde ele mais rende. É uma loucura. O Piquerez não tá bem, mas o Vanderlan não joga nunca. Nem o Caio Paulista joga também. Vai ficar puto comigo agora. A gente tem o Aníbal. O Aníbal não pode jogar, Fernando, e a gente não pode pôr o Fabinho em campo. A gente tem que jogar sem 5, não pode pôr... Então são muitas coisas, sabe? Às vezes eu brinco, mas é com fundo de verdade. Sim. Um estágio com o Dorival, velho. Um estágio com o Dorival, porque o Dorival faz o simples. Não, eu vou além. Você brinca com a questão do Dorival, mas, cara, se os laboratórios do Abel fossem um pouco mais ofensivos, né? Do tipo, vamos colocar o Rômulo no lugar do Veiga, ver o que o Luiz Guilherme pode jogar numa ponta, o Estevão na outra e o Endrick juntos, na época, agora não vai ter mais isso. Beleza. Mas que nem o Wilson tá falando aqui,
A dobra de lateral pela esquerda. Eu já falei que entre direita e esquerda era melhor dobrar pela esquerda. Era bem melhor. Eu expliquei os porquês, né? Da questão do Marcos Rocha, enfim, até de usar o Vanderlan como terceiro zagueiro, ou até o Piquerez, enfim. Só que eu não dobraria lateral em hipótese nenhuma. Você tem tanta coisa para fazer de positiva no time, você vai dobrar lateral? Era melhor, sei lá, por que não coloca o Piquerez de zagueiro numa partida, junto com um zagueiro? Aconteceu numa partida do Abel fazer uma coisa parecida, né? De ficar meio que sem zagueiro ali, sem zaga. Mas isso é no desespero. Não é tipo assim, vou jogar contra o Botafogo de São Paulo e eu vou botar até mais de um meio e 2 laterais. Eu vou abrir mão aqui de um jogador de meio campo, vou fazer, beleza. Agora, dobra de lateral no ano passado, com os jogadores que a gente tinha e com os jogadores que a gente tem, Wilson. Então, assim, para você dobrar a lateral pela esquerda, você vai ter que pensar no Caio Paulista e no Vanderlan, certo? Não é pouco isso? Perto do que a gente tem? Tipo assim, te dá vontade, te dá desejo comentar um bagulho desse? Não, pra mim, nenhum, velho. Nenhum. Com todo respeito, mas não tem uma cara de treinador do Cuiabá, mano? Tipo, eu vou dobrar lateral porque eu preciso segurar o jogo, preciso fazer linha de 5, e como eu não tenho um ponta que é muito embaçado, não tenho um meia que é muito bom, eu vou dobrar lateral, mano. Vou jogar com 2 lateral. A não ser que o seu segundo lateral fosse o Marcelo, lá dos tempos de Real Madrid. Se pegar o Campeonato Paulista, você vai jogar com Santo André, você vai jogar com Ponte Preta, você vai jogar com... Qualquer um, Fernando. Você Mirassol, pode jogar com o Galo, tá? Hã? Você pode jogar com o Galo, não importa. Você pode jogar com o Galo. Mas aí você entende a linha de 5, né? Aí você entende a linha de 5. Eu não entendo por que esse medo. Isso, mas no Paulista... Piora. Você Piora, pegar só piora. o Paulista... Não, peraí. O que justifica pro Abel... É que a live de números é segunda, mas o que justifica o Caio Paulista ter mais minutos do que o Luiz Guilherme na cabeça de vocês? Porque eu não consigo achar justificativa para um bagulho desse. Eu não consigo. Tá aí, torcedor do Verdão. Então hoje o Verdão tem encontro marcado com o São Lourenço aí. Tá muito confiante na vitória do Verdão. Eu tô confiante também, né, pessoal? Já deixa aí o seu palpite, né? E comente de qual cidade vocês vão ver esse jogo aí, para que eu mando um abraço para todos vocês, né? Pessoal, o Hendrick tá dando, né, os seus últimos adeus, hein? Que ele vai para o Real Madrid, né? E o Palmeiras já tá prevendo aí novas contratações que assim possa suprir a necessidade, né, do Hendrick, né? Sabemos que não pode contar 100% com outros jogadores. Tem o Felipe antes que pode chegar agora, mas sempre é bom ter jogadores de banca aí, no caso reserva de luxo, né? Pessoal, tem também informação aí, né, de que o Dudu, né, tá de volta aí, e agora a torcida tá muito ansiosa de ver um dos maiores jogadores aí do Palmeiras, né, e dos maiores salários também, ganha na casa aí dos 2 milhões, né, pessoal? Imagina só quanto como seria a vida, né, pessoal, de uma pessoa brasileira ganhando 2 milhões, né, por mês, né? E é isso que o Dudu ganha, né, pessoal? Esperamos aí que ele volte e faça valer a pena, hein, esse salário que ele ganha, né? Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Se é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho, que você vai ser sempre receber, né, novidades e informações do Palmeiras em primeira mão.